Sextou, meu povo, tudo bem com vocês? Mais uma semana chegou ao final e eu espero que tenha sido uma boa semana para todos vocês e que os próximos dias sejam melhores ainda para todos nós, né? Vamos agora ver os destaques do dia de hoje. Aqui no CN+, falaremos sobre a Operação Lobo em Pele de Cordeiro, que prendeu falsos advogados em 3 estados brasileiros e um deles foi o Ceará. Lá na cidade do Icó, um correspondente bancário foi assaltado no centro da cidade e essa não é a primeira vez. Também falaremos sobre a prisão de um passageiro que vinha de São Paulo até o Ceará com mais de 150 celulares na bagagem. Crianças super inteligentes será outro tema abordado no jornal de hoje, porque no nosso país há cerca de 600 crianças com inteligência acima da média. Essas e muitas outras notícias você vai ver por aqui no nosso CN+ de hoje. O seu portal de notícias vai estar aqui com você até às 18h30 nesta sexta-feira. É meia horinha de notícia e informação de qualidade. Então, cuidado para não perder nenhum momento do seu telejornal preferido, viu? Vamos começar as matérias de hoje falando sobre Pacajus aqui no Ceará, onde uma reviravolta política está acontecendo e movimentando a cidade. O município de Pacajus, localizado a cerca de 50 quilômetros de Fortaleza, vive um enredo digno da série House of Cards. O tumulto começou com a cassação, em 21 de setembro, dos mandatos do prefeito, Bruno Figueiredo, e de seu vice, Francisco Fagner, ambos acusados de nepotismo. 10 vereadores votaram a favor da cassação, alegando que a sobrinha e nora do prefeito foram nomeadas durante a sua gestão. O vice também teria favorecido familiares com vagas na prefeitura. Em resposta, a defesa dos dois argumentou que os parentes foram exonerados, tornando a cassação uma medida extrema. O presidente da Câmara de Vereadores, Toda Guiomar, assumiu interinamente. Eleições municipais foram marcadas para o dia 23 de junho, ocorrendo de forma indireta, com vereadores votando para escolher o novo prefeito. O atual presidente da Câmara, Toda Guiomar, busca reduzir a concorrência impugnando candidaturas. Gustavo Menezes, do PT, teve sua chapa indeferida por condenação por crime ambiental. Alexandre de Oliveira Nogueira, do PSDB, também enfrenta impugnação por suposta ocultação de patrimônio. O Ministério Público recomendou a nulidade do processo de cassação, citando descumprimento de regras legislativas e erros na ata da sessão. O inquérito civil investiga os casos de nepotismo na prefeitura. Na última sessão, vereadores tentaram anular o pedido, mas a falta de quórum e votos favoráveis à própria cassação geraram muita confusão. Figueiredo, em vídeo, considerou a sessão ilegal e disse que confia na justiça, usando as palavras dele, especialmente na justiça divina. A cidade aguarda os desdobramentos desse enredo político inusitado. É isso aí. Nós aqui também vamos ficar aguardando o desfecho desse caso e voltaremos para te contar tudo. Agora o nosso correspondente, Eugênio Silva, vai nos contar sobre uma operação que prendeu falsos advogados aqui no Ceará e em outros 2 estados brasileiros. É com você, Eugênio. A Polícia Civil prendeu nesta última quarta-feira 12 pessoas suspeitas de participarem de uma organização criminosa que criava falsos escritórios de advocacia para aplicar golpes em diversos estados do Brasil. Foram cumpridos 20 mandados de prisão e outros 63 mandados de busca e apreensão. A operação chamada Lobo em Pele de Cordeiro aconteceu em Maracanaú, Pacatuba e Fortaleza, no Ceará, em Guarulhos, São Paulo, em Curitiba e no estado do Paraná. De acordo com as investigações, o grupo tinha como alvo principal vítimas do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. As operações realizadas pelas polícias civis do estado do Ceará e do Paraná tiveram como objetivo principal o combate aos crimes de estelionato e chegaram a cumprir cerca de 83 ordens judiciais contra esses tipos de crime aqui no estado. Essas pessoas agora estão fora de circulação e à disposição da Justiça para tomar as medidas cabíveis o quanto antes.
Conforme a investigação, os criminosos consultavam informações reais de processos jurídicos e entravam em contato com as pessoas envolvidas nos casos para aplicar os golpes por meio de aplicativos de mensagem como o WhatsApp. Eles cobravam dinheiro às vítimas para pagar pelo andamento dos processos. Os suspeitos criavam também registros falsos no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ. A ação contou com a participação de mais de 200 policiais da Polícia Civil do Estado do Ceará e aconteceu na capital e na região metropolitana de Fortaleza. A operação deu o que falar, viu? Nas redes sociais, todo mundo comentando que conhecia algum desses advogados e a investigação, continua acontecendo, as prisões ainda estão sendo realizadas e as apreensões também. Aqui no estado do Ceará, a polícia apreendeu 170 celulares, apreendeu em uma bagagem de um passageiro. Veja só, esse homem estava vindo de São Paulo com destino ao Ceará em posse desses celulares. E você vai ver os detalhes desse caso agora. Exatamente, Evelyn. Ao todo foram 170 celulares apreendidos na tarde desta última quinta-feira. Um passageiro que vinha de Guarulhos, em São Paulo, para Jericoacoara, aqui no Ceará, foi preso no aeroporto daquela região. Com ele estavam 170 celulares. Ele informou que é gerente de uma loja de celulares na capital do Ceará, em Fortaleza, porém não apresentou a documentação da carga. Devido a isso, ele foi levado até a delegacia civil daquele município, onde poderá responder pelo crime de descaminho, que pode ter uma reclusão, de até uma pena de até 4 anos de prisão. Além disso, as investigações estão em andamento para verificar se outras pessoas estão envolvidas no flagrante. A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou a Operação Meliso na última quarta-feira. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em Presidente Venceslau, em São Paulo, como parte de uma investigação relacionada ao crime de descaminho que teve início após uma denúncia. A operação contou com a participação de 14 agentes da Polícia Federal e 3 auditores fiscais da Receita. Durante as diligências, uma grande quantidade de mercadoria descaminhada do Paraguai foi apreendida, incluindo aparelhos celulares, componentes de informática e receptores de TV e streaming. As investigações revelam que o investigado obteve um faturamento de aproximadamente 30 milhões de reais. Isso só o valor bruto. Nos últimos 3 anos, comercializando mercadorias descaminhadas. Com essas informações eu volto com você, Evelyn. Mas e você aí em casa? Já conhecia esse tipo de crime chamado de descaminho? Se você já conhecia, manda pra gente, que a gente vai querer saber qual a sua opinião, como anda o seu conhecimento acerca das leis brasileiras. Nós vamos aguardar os próximos resultados também dessa investigação que vai continuar acontecendo em todo o estado. A gente vai fazer agora uma pequena pausa e ainda nessa edição vamos falar sobre as mais de 100 pessoas que morreram durante intervenções policiais só no estado do Ceará. Se eu fosse você, eu não sairia daí porque o comercial é curtinho e a gente volta já já. Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Estamos de volta e vamos continuar falando de notícia.
Dessa vez, a matéria é lá da cidade de Icó, onde um correspondente bancário foi assaltado no centro da cidade. Um assalto foi registrado no município de Icó, em um correspondente bancário do Banco do Brasil, localizado na Avenida Nogueira Ascioli, no centro comercial do município. Os dois indivíduos estavam em uma moto vermelha e, ao entrar no estabelecimento, permaneceram de capacete, dificultando a identificação. Um dos criminosos, aparentemente portando uma arma de fogo, se aproxima do correspondente bancário, que estava tranquilamente sentado no caixa do estabelecimento. Ele então anuncia o assalto e força o correspondente a indicar onde está o dinheiro e repassar as maiores notas ao criminoso. Em seguida, eles mesmos se aproximam do caixa e pegam todo o dinheiro, ameaçando inclusive levar o celular do homem, que consegue convencê-lo a deixar para trás. É possível observar que alguns transeuntes que estavam passando pela calçada percebem o que está acontecendo e rapidamente se afastam. Ainda outro homem dentro do estabelecimento comercial. Os criminosos indicam para que ele fique quieto e não se mexa, e o homem assustado concorda. A dupla recolheu cerca de R$3.000 em dinheiro vivo no caixa e fugiu. Toda a ação criminosa foi captada por câmeras de segurança, o que auxiliará a polícia nas investigações. É a segunda vez que o correspondente bancário foi assaltado neste mesmo ano, 2023, provavelmente pelos mesmos delinquentes. É a segunda vez em menos de um ano que esse mesmo homem é assaltado. Então, com certeza, há um motivo por trás e a polícia continua investigando. O caso ainda está em aberto lá na cidade de Icó. O assunto agora é delicado, viu? Mais de 100 pessoas morreram durante intervenções policiais aqui no Ceará. O Ceará registrou 122 mortes durante abordagens policiais entre janeiro e outubro de 2023. A atuação da Polícia Militar tem sido questionada pela população. Um adolescente de 16 anos foi morto no último domingo, durante uma abordagem na Vila do Mar, na Barra do Ceará, em Fortaleza. Outro caso, segundo adolescente, também foi morto no bairro Passaré. A Secretaria de Segurança aqui do estado do Ceará informou que somente nos 10 primeiros últimos meses do ano passado, as intervenções policiais com mortes tiveram uma redução de 5,4% e que ainda precisa reduzir um pouco esse número em relação às intervenções mais perigosas e que tem uma maior atenção em relação à segurança pública aqui no estado do Ceará. Somente nos 10 primeiros meses deste ano aconteceram 122 casos, enquanto no mesmo intervalo de tempo de 2022 foram registradas 129 intervenções. Somente no ano passado inteiro foram mais de 152 casos. A pasta informa ainda que os agentes passam por treinamentos de protocolos humanizados para os atendimentos às ocorrências e que todos os casos de morte decorrente de intervenção policial são investigados com todo o rigor necessário. Gente, são mais de 100 pessoas mortas, né? Quando a gente fala de dados e estatísticas, é comum a gente pensar em números, mas estamos falando aqui de vidas que se perderam. Qual a sua opinião sobre isso? E agora, vamos falar de trabalho análogo à escravidão? Lá em Beberibe, trabalhadores foram resgatados em uma situação degradante. Veja só. A Polícia Federal realizou uma operação entre os dias 14 e 21 deste mês, resgatando 5 trabalhadores que enfrentavam condições degradantes na colheita de caju no município de Beberibe, aqui do Ceará. Segundo relatos, eles eram tratados de forma análoga à escravidão. A polícia continuará investigando os dados coletados durante o resgate, buscando identificar os responsáveis por essas práticas ilícitas. Há indícios fortes de que os trabalhadores eram submetidos a condições degradantes, sem registro, equipamentos de segurança, alojamento adequados ou mesmo um local para preparar seus alimentos. A área fiscalizada também não oferecia água potável nem sequer banheiros adequados. Os supostos responsáveis podem ser acusados de reduzir alguém à condição análoga à de escravo, seja por trabalho forçado, pela jornada exaustiva ou pelas condições degradantes. As investigações estão em andamento no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, e a Fiscalização do Trabalho resgatou, de janeiro a junho de 2023,
um total de 1.443 de trabalhadores em situações análogas à escravidão no Brasil. No total, 174 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, resultando no pagamento de quase 7 milhões de reais em verbas salariais e rescisórias aos trabalhadores. Comparando com o mesmo período do ano passado, houve um aumento expressivo de mais de 100% nas ações de fiscalização. No ano passado, o número não passou de 61. Já neste ano, no mesmo período, tivemos 174 estabelecimentos fiscalizados. O estado de Goiás liderou o número de resgates em 2023, com 390 pessoas resgatadas, seguido por Rio Grande do Sul, Minas Gerais e o estado de São Paulo. Os setores mais afetados foram o de cultivo de cana-de-açúcar, atividades de apoio à pecuária, cultivo de uva e a construção de estações elétricas. A fiscalização é importante e a denúncia também tem um papel fundamental. Por isso, se você souber de alguma informação, denuncie. Aqui no nosso CN+, nós já trouxemos outros casos parecidos, com certeza você lembra, de pessoas que foram resgatadas de trabalhos análogos à escravidão. Isso quer dizer que é quase como se fossem escravos. Isso está se tornando comum aqui no nosso estado e a polícia tem trabalhado para evitar esse crime. No próximo bloco, nós vamos falar só de boas notícias, como já é o nosso costume aqui no CN+. Então não sai daí não, a gente volta daqui a pouco. Cuidar da saúde da família é mais que nossa responsabilidade. É uma prova de amor. E pensando nisso, nós da São Geraldo Águas Minerais desenvolvemos um rigoroso padrão de qualidade. Nossa água é retirada diretamente da fonte, livre de contaminação, rica em sais minerais e sem nenhum tratamento químico. No Cariri, beba água mineral São Geraldo. Santa Cecília Tempra, há mais de 40 anos no mercado atacadista de vidro. Venha nos conhecer. Venha ser Santa Cecília. O registro de marcas e patentes é extremamente importante. Pensando nisso, a Leite Marcas e Patentes desenvolveu um atendimento especializado e altamente responsável. Para evitar dores de cabeça futuras, a Leite Marcas e Patentes te oferece todo o suporte jurídico, protegendo assim o seu ativo mais valioso, desde o registro da marca, acompanhamento, a expedição do certificado. E lembre-se, marca sem registro é marca sem dono. Sua marca é o seu maior patrimônio. Leite Marcas e Patentes, soluções sem fronteiras. Rua Delmiro Gouveia, número 163 Centro, Juazeiro do Norte, @Leite Contabilidade, 3312-5500. Já estamos de volta. Olha, pessoal, pesquisadores, cientistas afirmam que nós devemos evitar o excesso de informação para cuidar melhor da nossa saúde mental. Isso porque a gente vê todo dia centenas de notícias ruins. Isso é uma pesquisa que comprova, viu, desenvolvida aqui no Brasil, que diariamente nós somos bombardeados de notícias de acidente, de morte. Alguém nos conta, a gente vê nas redes sociais. E para alterar esse quadro de sempre ver notícias ruins, ver um pouco de notícia boa faz com que o nosso cérebro relaxe e aproveite melhor o dia. É por isso que o CN+ tem um compromisso com você toda sexta-feira. Nós dedicamos o último bloco só para falar de notícia boa. É isso mesmo, para a gente terminar a semana leve, da melhor maneira possível. Está começando agora o nosso Good News. O
quadro das boas notícias já está no ar. Inclusive, é um dos momentos mais aguardados pelos telespectadores e aqui na produção do jornal a gente também adora falar de notícia boa. Vamos começar falando sobre uma causa nobre, a doação de sangue. Esta semana, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, o Hemócio, comemora 4 décadas no Ceará. Ao longo desses anos, o Hemócio tornou-se vital, sendo responsável pelo atendimento transfuncional de mais de 480 unidades de saúde, cobrindo integralmente a rede SUS no estado. A história da doação de sangue no Ceará se entrelaça com a do Hemócio, que iniciou seus serviços em novembro de 1983. Atualmente, cerca de 98% das doações recebidas pelo Hemócio são espontâneas, ou seja, feitas de forma voluntária. Apesar do Brasil receber cerca de 3,5 milhões de bolsas de sangue, o que representa cerca de 1,8% da população, o Ministério da Saúde deseja ampliar ainda mais este número. No ano em que o Ceará celebrou 15 anos de transplantes de medula óssea, com 760 procedimentos realizados, a instituição desempenhou um papel fundamental ao cadastrar doadores e oferecer suporte para os transplantes. A idade mínima para doação foi reduzida de 18 para 16 anos, com autorização do responsável, e a idade máxima foi ampliada de 67 para 69 anos. Doar sangue é um ato de solidariedade que pode salvar até 4 vidas. É isso mesmo, o Hemócio já faz parte da história cearense e tem ajudado muitas pessoas aqui no nosso estado. Se você ainda não é doador, procure o centro aí do Hemócio na sua cidade e faça essa boa ação. Ainda falando do nosso estado do Ceará, a Casa de Cuidados do Ceará desenvolve projetos importantes para a saúde de pessoas idosas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, destaca que a população brasileira está envelhecendo, sendo necessário debater os impactos deste fenômeno na saúde. Segundo o censo mais recente, em 2022, a parcela de pessoas com 65 anos ou mais atingiu 10,9%, um aumento de 57,4% em relação a 2010. Essa situação é refletida na Casa de Cuidados aqui do estado do Ceará, uma unidade de transição hospitalar pública. Dos 110 pacientes que ficam lá, 60% são idosos. Devido a isso, a equipe implementou outras pessoas, uma equipe multidisciplinar que atende às demandas e necessidades deste público. O geriatra da CCC ressalta a relevância de cuidar da saúde mental dos idosos, especialmente após o isolamento social causado pela pandemia, que contribuíram para o aumento de casos de depressão e ansiedade entre eles. Segundo o especialista, é crucial promover atividades que proporcionem acolhimento e socialização. A CCC desenvolve uma série de atividades regulares para promover a saúde, bem-estar e socialização dos idosos. Essas iniciativas incluem passeios para contemplar o pôr do sol, banhos de mar e exibição de filmes com temáticas motivacionais. Muito legal, né, gente? A qualidade de vida de uma pessoa idosa muda completamente quando ela passa a ser melhor cuidada. Então, se você aí também convive com idosos, é sempre importante pensar em maneiras de fazer com que esse idoso possa se sentir bem, passear para melhorar a qualidade de vida dele. São pessoas com histórias bonitas e que gostam bastante de conversar, né? A próxima boa notícia que você vai ver agora é sobre crianças super inteligentes. No nosso país, cerca de 600 crianças possuem alguma inteligência ou habilidade acima da média. Veja só. Mais de 630 crianças e adolescentes foram identificados como superinteligentes no Brasil. Este número pode ser ainda maior, já que estima-se que 2% da população brasileira possua altas habilidades, totalizando cerca de 4.000 pessoas entre adultos, adolescentes e crianças. A Associação Imensa Brasil é responsável pela avaliação desses talentos. Histórias incríveis surgem, como crianças que realizaram cálculos complexos antes dos 5 anos e dominam idiomas, física e química. Algumas até ingressaram na universidade durante a adolescência.
São Paulo é a principal região onde predomina a presença dessas pessoas super inteligentes, com cerca de 245 deles morando naquele estado. Em seguida vem o Rio de Janeiro com 70 e logo depois Minas Gerais com 67. No entanto, a presença dessas pessoas superdotadas pode ser vista em diversas regiões do país. A média do QI do brasileiro é de 83, mas as crianças e adolescentes identificadas como superinteligentes devem ter um QI acima de 98, segundo a Mensa Internacional. A organização defende a criação de um Sistema Nacional de Avaliação da Inteligência para crianças matriculadas nos ensinos infantil e fundamental. O Brasil possui um potencial intelectual vasto, com aproximadamente 2% da população podendo apresentar sinais de altas habilidades. Gente, é importante lembrar que, embora sejam crianças com uma facilidade surpreendente para aprender e executar algumas atividades, elas continuam sendo crianças, precisam de afeto, de atenção e de carinho. O CN Animais vai ficando por aqui. Você em casa já sabe, é sempre uma honra contar com a sua companhia em casa. Aqui embaixo está passando os nossos perfis na internet para você permanecer bem informado e eu te encontro na segunda-feira para o nosso compromisso marcado às 18 horas. Tchau, tchau!